Então, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo aqui dos direitos políticos, vamos abordar aqui as características do voto. Isso foi um assunto que já caiu na prova, salvo engano, defensor público e que pode ser tranquilamente objeto da sua prova de qualquer nível da área de direitos humanos, ok? Então, ó, fica atento a essas características, porque vez ou outra as provas de concurso público vem fazendo uma pegadinha e fica trocando as características do voto. Vamos ver aí na tela para a gente, de forma didática, não deixar escapar isso da nossa mente. Então, ó, o voto ele é direto... Eita, perdão, deixa eu botar aqui a canetinha. Aqui, ó. O voto ele é direto, secreto, universal, periódico, livre, personalíssimo e com igual valor para todos, ok? Essa questão do voto ser direto é que ninguém pode representar você, não pode se passar uma procuração para que o outro vá votar em seu nome, ok? No nosso ordenamento jurídico, isso é vedado para, inclusive, se evitar fraude, né, gente? Então, se no dia da eleição você não puder, por um motivo de saúde, você posteriormente você vai lá e justifica seu voto, ou se você não tiver no seu domicílio eleitoral, não é? Mas esse voto, ele é realizado personalisticamente e ele é realizado diretamente pelo eleitor, ok? Então, isso é a ideia da intransferibilidade do voto, do seu direito de votar para a outra pessoa. Aquele direito de voto é único, é personalíssimo e ele é direto. Você é quem vai votar diretamente no candidato que você pretende, no candidato que você almeja para que ocupe o cargo. Antes, no nosso ordenamento jurídico, já houve, principalmente durante a ditadura militar, a ideia do voto indireto. Então, não era a população quem votava diretamente nos seus candidatos. Havia um processo de indicação das pessoas que iriam ser os gestores públicos e chefes do poder executivo e de determinados cargos do legislativo. Mas com a Constituição de 88, ficou previsto que o voto é direto. Então, é a população que vota diretamente no seu candidato, não podendo haver a transposição desse voto para uma outra pessoa. Ou seja, não se pode votar por procuração, que é a ideia do voto ser personalíssimo. O voto também, ele é secreto. Então, a gente inclusive entrou num debate agora recente, em junho, julho, né, e até atualmente, por conta dessa questão da busca da população brasileira de uma maior transparência no uso dos recursos públicos e de uma maior transparência do que os parlamentares, em quem eles estão votando e o que eles estão votando no Congresso Nacional. Então, isso foi um tema bastante polêmico, porque muitos não queriam abrir o voto, porque consideravam um certo constrangimento quando iria tratar sobre temas que era contra a gestão pública. Então, para não ficar politicamente ruim na foto, né, se queria até restringir a ideia do voto secreto, né? Então, agora, né, do voto aberto, né? Não se queria se fazer um voto aberto amplo. Mas é um tema que realmente
é necessário a gente enfrentar, enquanto população, enquanto exercício dessa nossa soberania popular, porque a gente precisa saber, né, pessoal, o que os nossos representantes estão debatendo e em quem eles estão votando. A gente precisa saber quem é a favor disso ou daquilo, quem é a favor ou contra a temas polêmicos, temas que nos dizem respeito e que a gente foi lá e concedeu o voto e apostou naquele nosso candidato. Então, eu também entendo como sendo oportuno que na Câmara dos Vereadores, na Câmara Legislativa, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, ou seja, nas 3 esferas de poderes, exista uma abertura do que os candidatos, né? Os candidatos não, perdão. Os parlamentares, eles estão votando. Agora, para os brasileiros que vão exercitar esse direito de voto na eleição ordinária de vereador, de deputado, de senador, de presidente, governador e de prefeito, esse voto ele é exercido de forma secreta, ok? Mas o debate que a gente travou agora recentemente foi a questão do voto aberto ou secreto, esse era o debate, por meio dos parlamentares. Então é importante a gente aqui fazer essa distinção que quando a Constituição Federal prevê esse voto secreto, ele está falando do exercício do voto por meio da população quando vai eleger os seus candidatos, ok? Ele é periódico, ele se dá em tempos, de 4 em 4 anos, né, tendo uma variação entre os cargos de prefeito e vereador são num determinado momento, e deputados estadual, federal e presidente da República em outro momento, sendo de 2 em 2 anos. Né? Assim, a variação de 2 em 2 anos, mas em cada um deles há uma diferença de tempo de 4 em 4 anos. E aí, esse voto também, ele é igual para todo mundo. Ele tem um peso único para todo mundo. Então, não existe diferença de peso com relação ao cargo, com relação ao status social, com relação a que função você exerce. O valor é o mesmo. O seu voto ele vale como vale o de Eike Batista, ou qualquer outro. Eike Batista nem está tão popular hoje, né? Já está, como dizem, né? Já está na pior, né? Mas qualquer pessoa, qualquer ser humano brasileiro, ele tem um voto com o mesmo peso, com o mesmo valor, ok? E ele é livre, você vota em quem quiser. Você não está obrigado a votar em um ou outro partido. Isso, inclusive, pode configurar o constrangimento a você votar em determinado candidato. Isso pode configurar, inclusive, crime eleitoral, ok? Previsto no nosso Código Eleitoral, Código de Direito Eleitoral, ok? Beleza? Agora, o que é importante a gente mencionar para fins de prova é que a nossa Constituição Federal, no artigo 60, parágrafo 4º, considerou cláusula pétrea algumas dessas características que aqui a gente mencionou. Então, é considerado cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição, o voto direto, secreto, universal e periódico. Então, essa questão do voto ser personalíssimo, do voto ser livre e do voto ser igual para todos, não é considerado, para fins da nossa Constituição Federal, do artigo 60, parágrafo 4º, não é considerado cláusula pétrea, ok? O que é considerado cláusula pétrea, ou seja,
que não pode ser abolido por emenda à Constituição, nem por emenda à Constituição pode ser abolido, é a questão do voto ser direto, secreto, universal e periódico, ok? Então, a possibilidade de se votar por procuração poderia ser objeto de emenda à Constituição, a questão do voto ser livre poderia ser objeto de emenda à Constituição, e essa coisa do peso poderia sim ser objeto de emenda à Constituição, apesar que há entendimentos doutrinários, muitos entendimentos doutrinários contrários a essa postura, mas é porque a Constituição Federal ela apontou de forma específica quais são os itens que são vedados a alteração, inclusive por emenda à Constituição, ok? Então, cuidado com isso na prova. A Constituição Federal só considerou esses 4 elementos, essas 4 características do voto, como sendo cláusulas pétreas, ok? Somente essas 4, voto direto, secreto, universal e periódico, beleza? Cuidado com isso para fins da sua prova. Outro ponto importante de a gente se ater com relação ao direito político é a gente saber quais são os pressupostos para você poder votar. O que é preciso para você exercitar esse seu direito a esse sufrágio universal? Quais são essas características mínimas que estão previstas em nossa Constituição Federal? Então, primeira coisa que está aí no nosso material é o alistamento eleitoral. Então, é preciso que o cidadão ele esteja alistado, ele esteja cadastrado na nossa justiça eleitoral e tenha o que a gente chama, né, esse título de eleitor para poder ser considerado apto a votar, ok? Então, é a primeira condição, é o primeiro pressuposto para você votar, é você se alistar, você fazer o seu cadastramento lá na Justiça Eleitoral para que você seja considerado um eleitor. A outro elemento é você ter a nacionalidade brasileira. Então, isso já é um elemento que a Constituição Federal traz de distinção entre o brasileiro e o estrangeiro, dessa questão dos direitos que o estrangeiro não pode ter. Um dos direitos que o estrangeiro não pode ter é o direito de votar, ok? Que ele é exclusivo dos brasileiros. Agora, cuidado, não estamos falando de brasileiros somente natos. Os naturalizados também votam. Quem não pode votar são os estrangeiros. Os estrangeiros que se naturalizaram são considerados, gente, brasileiros naturalizados, ok? A única diferença que a gente tem é com relação ao exercício de alguns cargos, de algumas funções públicas, mas de votar, isso é concedido também aos brasileiros naturalizados, beleza? Cuidado com essa pegadinha. Idade mínima de 16 anos. Então, para você votar, você tem que ter no mínimo 16 anos. Tiver 15 anos, pode votar? Não. No mínimo 16 anos, que dos 16 até antes de completar os 18, é facultativo. Completou 18 anos, já é voto obrigatório, ok? Então, idade mínima de 16 anos para você poder votar. Também não pode ser conscrito durante o serviço militar obrigatório. Então, aqui a gente traz o que a Constituição Federal aponta
como sendo os requisitos para você poder votar, ser eleitor, ok? E aí a gente tem que trazer alguns cuidados que a gente já destaca por ser muito cobrado em prova, que está previsto na Constituição Federal, que a gente já apontou aqui. O voto ele é obrigatório, gente, a partir dos 18 anos, certo? 17 anos é obrigatório? Não, é facultativo. Pode votar? Pode, ok? Se cadastrar na Justiça Eleitoral. E ele é facultativo para quem? Pergunta de prova simples, clara, rápida e objetiva. O voto, ele é facultativo, o direito de votar ele é facultativo para quem? Então, para os analfabetos, ok? Os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18. Então, são dois requisitos vinculados à idade, né? Então, os maiores de 70, os maiores de 16 e menores de 18. E também um critério com relação à compreensão, que é a questão do se ele é analfabeto, ok? Então, o analfabetismo torna ele, esse cidadão, com esse direito de, essa facultatividade dele votar ou não, ou seja, não é obrigatório. Esse é um tema que ele é muito polêmico, né? Essa questão dos analfabetos eles serem facultativos de votar ou não. Inclusive é muito polêmico a obrigatoriedade do voto. Então, essa questão do voto ele ser obrigatório não é considerado cláusula pétrea. Então, por conta disso, ele pode se tornar algum dia facultativo, ok? Isso pode ser objeto da sua prova, certo? Então, o voto ser obrigatório é cláusula pétrea? Não. O voto ser obrigatório não é cláusula pétrea. Então, é passível de ser mudado por emenda à Constituição, é passível de existir a facultatividade, como existe lá nos Estados Unidos, né? Então, vota quem entende que seja oportuno, quem entenda que seja relevante, então vota quem quer, né? Então, isso é considerado para muitos como sendo um avanço do exercício da soberania popular, um avanço do exercício do conceito de cidadania, né? Que seria pela sua plenitude, a cidadania exercida a partir da compreensão da importância de cada um. Eu acho que é importante, eu não acho que é importante votar, enfim. Mas o receio que se tem é que com a facultatividade do voto, não se tenha tanta adesão nas eleições, né? E principalmente agora, né, que estamos vivendo um momento de total descrédito da massa política que está aí no nosso Congresso Nacional, enfim. Então, há um sentimento, infelizmente, generalizado de descrédito com a política, né? Então, imagine, se você coloca, nesse momento que a gente está, a questão da facultatividade, iria haver uma grande evasão que poderia causar, por consequência, uma falta, inclusive, de legitimidade de seja quem for, quem ganhasse a eleição. Poderia haver uma falta de legitimidade e causando, por consequência, um caos social, né? Mas, enfim, é um tema bastante polêmico, é um tema que é bastante discutido e é para ser discutido mesmo, porque a democracia ela só é exercida a partir do debate amplo e democrático com todo mundo. Não existe, ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo e ninguém tem a certeza da vida, né? Então, construímos nosso conceito de dignidade, construímos toda essa garantia de direitos a partir de lutas, como a gente já viu em nossas aulas. Então, direitos humanos é conquistado por meio de lutas, não existe uma certeza
totalizante, universalizante que vem do céu. Não, isso é uma construção coletiva e a partir de muita luta. E essa questão do direito, da obrigatoriedade do voto, não deixa de ser também, não deixa de perpassar por isso, ok? E esse direito de ser votado, ok? Essa perspectiva passiva do direito positivo político. Então, essa perspectiva passiva de você ser votado também traz consigo alguns elementos, traz consigo alguns pressupostos, que é necessário você que está se preparando para concurso público saber, e a gente traz aqui uma forma também didática, destrinchada do parágrafo 3º do artigo 14. Então, primeiro, é preciso que você tenha a nacionalidade brasileira, certo? Então, mais uma vez, o estrangeiro, ele é inelegível. Cuidado, não estamos falando aqui do brasileiro naturalizado. Pergunta de prova. O brasileiro naturalizado pode se candidatar a vereador? Pode. Pode se candidatar a prefeito? Pode. A governador? Pode, sem nenhum problema. Pode se candidatar a presidente da República? Não pode, porque é cargo privativo de brasileiro nato. Vimos aqui na nossa aula, ok? Então, ó, nacionalidade brasileira. O estrangeiro, por favor, não confunda com brasileiro naturalizado, certo? Então, o estrangeiro, ele é inelegível. Ele não pode se eleger. Ele não pode ser um candidato à eleição, ok? Tem que estar no pleno exercício dos direitos políticos. Então, se houver a perda ou a suspensão desses direitos políticos, a pessoa não pode se candidatar, a pessoa não pode se colocar nem como candidato à eleição, muito menos ganhar uma eleição. Com os direitos políticos suspensos, não pode haver essa possibilidade dele ser votado. Agora, esse é um tema que parece claro. Você está olhando aí em casa, você está estudando, você fala, mas Alexandre, que coisa óbvia, né? Precisava a nossa Constituição Federal falar sobre isso. Gente, a gente está vivendo num estado tão delicado, para não utilizar outro adjetivo pejorativo, a gente está vivendo um momento tão delicado da nossa democracia, que infelizmente textos tautológicos óbvios como esse tem que estar na nossa Constituição Federal mesmo. Vide a história do deputado federal, o Natan Donadon, que mesmo preso, ele conseguiu, na Câmara dos Deputados, conseguiu votos para que o seu mandato tivesse continuidade. Rapaz, isso é uma tapa na cara de nós brasileiros, né? E, assim, parece uma violação clara ao que diz o parágrafo 3º, artigo 4º, artigo 14, da nossa Constituição, quando fala que a pessoa tem que estar no pleno exercício dos direitos políticos. Como é que a pessoa está com seus direitos políticos suspensos por conta da própria imposição da pena de prisão e ainda assim ele recebe salário, ele tem todos os benefícios do mandato, como um apartamento
para o cargo dele, que aí a família faz uso, e aí você vai, telefone, e enfim, toda a estrutura do gabinete dele mantida, enfim, é assim, parece incompreensível, totalmente incompatível com a nossa democracia. Mas tem determinados momentos que o óbvio ele precisa ser dito para que a gente não seja, a gente, como eu falo, nós, cidadãos, não sejamos pegos de calça curta, né? Então, também aí, ó, é um pressuposto para ser votado, está lá no pleno exercício dos seus direitos políticos, ou seja, não pode estar suspenso, não pode ter perdido esse direito político. Ele tem que estar alistado, ou seja, ele tem que também ter feito seu cadastro na Justiça Eleitoral como até eleitor, certo? Tem que ter domicílio eleitoral na sua circunscrição. Então, por exemplo, um vereador da minha cidade aqui, né, estou falando aqui de Recife, ele não pode residir em Petrolina, que é uma cidade do interior do estado de Pernambuco, ou, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, até porque o político ele tem que vivenciar, experimentar, conhecer a realidade, desafio e problemas da sociedade para poder conseguir representar o povo, né? Então, é por isso que se exige que ele tenha domicílio eleitoral na circunscrição. Filiação partidária. Não é possível ainda, em nosso ordenamento jurídico, a pessoa se candidatar a um cargo eletivo sem ter um partido político. Nos Estados Unidos, meus amigos e minhas amigas, isso já é diferente. Nos Estados Unidos existe a figura da pessoa sem partido, do candidato sem nenhum partido. Isso é uma das coisas que se estuda nessa tão falada reforma política que está tramitando no Congresso Nacional, é a possibilidade de se colocar pessoas sem partido, principalmente com esses movimentos de rua que repudiavam literalmente quando as pessoas levantavam bandeira de partidos e existia até um grito que era sem partido. Quem experimentou, quem teve oportunidade, quem foi para esses espaços, viu que quem levantava, eu mesmo tive essa oportunidade de ir para uma dessas manifestações aqui na minha cidade, em Recife, e realmente havia um repúdio total a qualquer pessoa que levantasse bandeiras de partido político. Por isso que é tão estranho hoje em dia a gente ver nessa corrida que já começou, né? Por mais que esteja, não esteja aberto ainda a campanha eleitoral, mas já se tem aí partidos querendo fazer usufruto de toda essa mobilização que a população brasileira fez, dizendo que foram partido X, Y, Z, quem estava liderando isso. A gente sabe que não foi, foram movimentos aleatórios, espontâneos da população brasileira. E é por isso que surge hoje em dia esse debate forte da possibilidade da pessoa se candidatar sem ter um partido, ser representante de um determinado grupo, seja de futebol, seja de uma comunidade, enfim, que não necessariamente esteja vinculado a um partido. Idade mínima, esse tema, nossa, para a gente fechar nosso bloco, é tema certo da sua prova, certo? Já vi cobrando mais de 20 vezes em provas de direitos humanos, tema recorrente. Então, se você tiver prestes a fazer uma prova de direitos humanos, coloca na mente esse destaque que a gente faz aqui, que vai servir, inclusive, para a sua prova de direito constitucional. Qual é a idade mínima para determinado cargo? Então, vamos lá. Está aí no nosso material. Joga aí na tela, Karina.
Então tá 35 anos para presidente e vice-presidente da República. 30 anos para governador e vice-governador do estado, inclusive do Distrito Federal. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. 18 anos para vereador. Não esquecendo que 35 anos também cabe para o senador. Então, vamos fazer um mantra na nossa cabeça com relação à idade e aos cargos. Então, vamos lá, repita comigo, você aí em casa, porque você vai ler, você vai ouvir e você vai repetir. É uma metodologia de incorporação do conteúdo. Eita, essa foi bonita, né? Então, vamos lá, para você memorizar isso aí. 35 anos, presidente e vice-presidente da República e senador. 30 anos, governador e vice-governador. 21 anos, os deputados federal e estadual, tanto distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Juiz de paz é quem celebra o casamento, né? 18 anos para vereador. Aí, ó, pergunta de prova para a gente fechar esse nosso bloco. O vereador, para se eleger, é condição ele ter a idade mínima de 21 anos. Certo ou errado? Errado. 18 anos. Então, ó, 18 anos é a idade mínima somente para vereador, ok? Não tem mais nenhum outro cargo que tenha essa idade tão breve que é 18 anos, ok, gente? Então, vamos dar continuidade ao estudo dos direitos políticos no próximo bloco e não muda de canal, não desiste, não pisca o olho.